Boa noite a todos as irmãs e irmãos de Suzano e região. Aqui quem fala aqui é o irmão Mateus, do Estúdio Pedestre aqui de Suzano. Aqui nessa mesa, nessa bancada, está a irmã Silvana Henrique, o irmão Gilberto Henrique, o irmão Vitor Henrique, eu, o irmão Mateus e o irmão Billy. Estamos apresentando aqui, nessa sexta-feira, a vida do irmão Gilberto, nosso diácono aqui. Vou passar o microfone para o irmão Vitor, para ele estar falando mais alguma coisa. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos os ouvintes que estão assistindo mais um programa. Hoje nós vamos falar basicamente um testemunho da vida do meu pai, da vida da minha família, como Deus tem trabalhado nas nossas vidas, como Deus tem trabalhado de uma maneira espiritual na nossa vida, que nós viemos passado nesses últimos anos e viemos sentindo cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas. Amém, irmão Vitor. Vou passar para o irmão Billy. Boa noite, irmãos, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje à noite. É a primeira vez aqui nesse estúdio lindo, muito bem feito. Agradecer a todos aqui que participaram, é uma honra. E hoje nós vamos estar aqui com o nosso amigo e amado diácono, irmão Gilberto, e vai ser um prazer trocar uma ideia com ele e falar sobre tudo. Legal. Irmão Gilberto, o irmão quer se apresentar, pode falar. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos, os ouvintes. Para mim é um prazer, muito mais, é um prazer de estar aqui, ainda porque de tudo que passei, Deus tem permitido isso tudo nesses últimos dias, este acontecimento, na minha vida, o trabalhar de Deus na minha vida, eu posso dizer para vocês que Deus é poderoso sobre todas as coisas. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele trabalha. Às vezes em situações adversas, e Deus prepara, porque Ele é Deus, Ele que comanda tudo. Eu sou diácono aqui da igreja de Suzano, no qual é o pastor Kleber. Estou ali há quase 18 anos, para a glória de Deus, e graças a Deus, Deus tem trabalhado na minha vida de forma sobrenatural. E essa vai ser, hoje, eu quero compartilhar com vocês, juntamente com os irmãos aqui. Muito obrigado por ter me convidado, É um prazer estar aqui. E que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. A irmã Silvana, pode falar, pode se apresentar. Deus abençoe a todos. Sou a irmã Silvana, esposa do irmão Gilberto. Hoje nós viemos aqui, quero agradecer a confiança dos irmãos, que convidaram o meu marido, para falar do testemunho dele, que aconteceu na vida dele, e que esse testemunho, para você que está assistindo, seja uma edificação, que possa aumentar a sua fé e que você possa crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Amém. hoje e eternamente. É um testemunho do que houve na vida dele, algo que aconteceu repentino, sobre um transplante de fígado total, e que no decorrer dessa live você possa ouvir e sentir que Deus é o mesmo que atuou antes e atua hoje em nossas vidas. Então, irmão Gilberto, aqui nós conhecemos assim, o senhor, sempre com nós nos cultos, um diácono ali, um grande exemplo para todos da igreja. Para o pessoal também que está assistindo, querendo saber mais da sua história, nós mesmos, principalmente eu conheço o senhor há não muito tempo, eu queria conhecer um pouco o que começou, principalmente o senhor que está com a sua esposa e tal, o casal. Como é que você chegou na mensagem? Como é que você conheceu? Foi vocês dois que conheceram a mensagem? Como é que foi esse tempo assim, que vocês aproveitaram? Na verdade, eu conheci um irmão, rapidamente falando, o irmão Gessé, que hoje é pastor, Ele trabalhava comigo, ele começou a apresentar a mensagem para mim, e aquilo foi entrando no meu coração, aquilo que foi
foi movendo. O senhor tinha quantos anos, assim, mais ou menos? Eu tinha 38 anos, mais ou menos. 38. 38 anos, mais ou menos. E aí, quando ele fez a pergunta, quando ele falou para mim do profeta, eu Que é levei bem um choque, impactante, né? né? Então, aquilo foi para mim, falei, profeta, né? Como profeta? Os profetas acabaram. O profeta Né? tá na Bíblia, só. Então, ele mostrou para mim, em Malaquias, né? E realmente aquilo mexeu comigo. E aí começou aquela vontade de conhecer mais a fundo a mensagem. Ah, então o senhor não acreditou de primeira assim e já aceitou, nossa, realmente tem um profeta. Isso que mexeu comigo. Aham. Que profeta Mas o senhor foi é buscar. esse? Aí eu fui. Aí eu comecei a fazer pergunta para ele. E ele foi explicando para mim. Aham. Mas ele me dava, ele jogava o alimento, né, para mim poder esmiuçar. E isso foi, eu cada vez mais, eu fazendo perguntas para ele. E depois, quando ele falou do batismo, né, Uhum. batismo que foi em nome do Senhor Jesus Cristo, aí mexeu mais. Aí deu aquela, falei, Começa a agora se encaixar as coisas, sim. né? Aí comecei a ir, aí deixei um pouco a denominação, inclusive no início, né? Eu ia aos domingos de manhã, deixei um pouco de ir na denominação, começou a impactar um pouco, até quase mexeu comigo, mexeu com o meu casamento, né? E, Ah, então o senhor já era casado com a irmã Silvana. sim, Ah, vocês eram na denominação, vocês se casaram na denominação. isso, na denominação. E eu, aquela vontade de conhecer a mensagem, cada vez mais, esquecendo da denominação, não vendo se alguma, vamos dizer, alguma coisa que poderia impedir, né? Uhum. E eu fui caminhando, minha esposa não acreditando, né? Mas isso foi mais vezes, aí decidi a não ir mais na denominação, mas ela continuou. Deixa eu falar um pouquinho, né? Ele começou a ir Pode encostar mais, irmão. na Igreja da Mensagem, né? Mas eu não fui. Eu relutei um pouco, né? Então, no domingo, nós tínhamos dois filhos, não tinha o Gustavo ainda. Um domingo, o Vitor ia com o Gilberto e o Guilherme ficava comigo. No outro domingo, o Guilherme ia com o Gilberto e a gente revezava. E isso foi durante 3 anos. Eu não fui de imediato para a mensagem. Entendeu? Como ele disse, teve até um atrito no nosso casamento, né? Até que certo dia, né, eu também falei para Deus, né, que falasse comigo também, né? Eu tinha certeza que eu tinha que acompanhá-lo, mas eu ia na igreja, né, na mensagem, meu Deus do céu, dava comichão, não via hora de ir embora, né? Tudo no começo. Mas depois Deus foi trabalhando. O Gilberto também foi falando aos pouquinhos pra irmã também. Foi falando aos poucos, né? Daí até que um certo domingo me decidi, e graças a Deus estamos até hoje. Eu acho muito interessante o impacto que a mensagem dá quando ela entra assim na família das pessoas. E você vê que muitas das vezes afeta uma pessoa e é muito importante você saber se comportar para aquela pessoa ver a diferença em você, para ela poder ver, ó, tem algo diferente. Ele tá tomando esse caminho e eu tô nesse. Mudou. Muito interessante mesmo e principalmente quando é um casal. E deixar claro que eu era já diácono da denominação. Ah, Então, tinha um peso, né, nessa. então eu deixei tudo isso aí pela palavra. Interessante. O Gilberto, e lá, não tinha um cargo lá. Lá na hora, o que eles falaram pro irmão? Que era uma confusão, uma seita,
algo que ia atrapalhar o meu casamento. E chegaram a dizer, olha, isso aí, ó, logo mais você vai ver, os seus filhos vão estar tudo fora, porque o que você está fazendo, você está perturbado. Eu falei, graças a Deus. Mas por que eles falavam isso? Se eu tava chegando lá e enfrentando mesmo, eu falava, o que é isso aqui? Tá na Bíblia, é Porque isso? eu falava, isso aí, eu mostrava na Bíblia. Ah, Interessante que quando alguém, né, aceita a mensagem e cai no coração, Deus revela o coração dele que ele quer passar para as pessoas, sim. mas as pessoas não conseguem, muitas, né, não conseguem captar isso aí. E você pega aquilo, você quer passar para ela, aquilo de tão importante, aquela coisa impactante que veio para você, você quer passar para as pessoas. Então eu comecei a passar para muitas pessoas, somente para os pastores de lá, e isso é até reunião e comigo, e depois outra vez eles disseram que eu tinha que deixar o cargo de diácono e que eu ia se perder. Falei, tá bom, eu deixo. Antes de o senhor tomar a decisão de sair, eles já tiraram o cargo do senhor. Isso. O senhor já tá professando, questionando. Para mim foi muito bom, né? Uhum. Por ter tirado, eu já tinha, Deus já tinha colocado isso no meu coração, né? De que realmente a mensagem era correta. E você lembra alguma coisa disso, Vitor? Você era muito pequeno? Não, eu lembro que um domingo eu ia na denominação Você e não um falou. dia e um domingo na igreja do meu pai. Mas aí a gente vinha aquele de ódio da igreja, né? Que na mensagem tem, na denominação não tem. Aí, por exemplo, na outra denominação eu andava no meio do culto. Eu tinha acho que 7 anos. Aí na mensagem eu tive que me comportar, ficar sentado. Questão da ordem da igreja, né? Sim, a Aham. ordem da igreja é diferente, mas a igreja da mensagem é diferente. Tem ordem, né? Exatamente, é uma diferença. Eu lembro também quando a minha mãe veio para a mensagem, quando ela se decidiu se batizar. Eu e meu irmão Guilherme, nós decidimos primeiro. E aí a mãe viu que quem se ia batizar, aí a mensagem ia meu pai, o Guilherme e eu, porque eu e o Guilherme decidimos se batizar. E minha mãe De ficou lá. batizar na... Não, na mensagem. Nós Vocês se aceitamos a decidiram? mensagem. Eu e o Uhum. Guilherme, novo, 2008, com 8 anos, eu, o Guilherme com 10 Sim. anos, nós decidimos batizar. Aí minha mãe viu que ela ia ficar sozinha da denominação. Uhum. Mas aí Deus foi trabalhando na vida dela também. Falou, tem alguma coisa errada. Só eu não vejo. Aí minha mãe, quando se decidiu batizar, ela não avisou. Nem eu, nem meu pai, nem o Guilherme. Aí no dia do batismo, o pastor anunciou que ela também decidiu batizar. Aí isso ficou marcado na minha mente, porque eu lembro um dia de frio, lá numa chácara. Gustavo era novinho, Gustavo tinha 2 anos. Aí eu tava, antes de se batizar, nós tava lá num parquinho lá. Aí quando o pastor Caio falou, a irmã Silvana decidiu batizar. Aí pronto. Aí ali começou a nossa família inteira na mensagem. E ali a irmã Silvana, eu acredito que quando viu a primeira vez, e os usos e os costumes das irmãs, a senhora achou bem diferente na época? Então, mesmo vindo de uma denominação, eu sempre segui essa maneira de se vestir. Se portou entendeu? moralmente. Entendeu? Então, isso para mim não foi muito difícil, entendeu? Mais difícil foi, no começo, aceitar que tinha um profeta, né? Então, se batizar de novo em nome de Jesus Cristo. Mas Deus foi trabalhando, não foi de um dia para o outro. Foram Exatamente. 3 anos. Por isso que eu Entendeu? até percebi que ele falou, quando nós Ele fosse era batizar, ele era o no- Gustavo já tinha 2 anos, Então, e aí, antes a senhora tinha falado que nem tinha quando eu ainda. fui para a mensagem, nem estava grávida do Gustavo, Isso. nada, entendeu? Uhum. Aí foram 3 anos, mas Deus trabalhando ali, Deus sabe Graças a Deus. o momento correto que foi. E isso é muito legal, porque na denominação, as pessoas ainda guardam essa questão do uso e costumes. Eu não sei se vocês veem isso, mas isso é um grande exemplo. Então, De você se eu vestir de uma guardava, forma assim,
comportada, certificada. E isso daí não foi um empecilho para ela. O que acontece muito hoje é isso, é esse empecilho principalmente mulher, vem da denominação, ela se porta de um jeito e ela vê um padrão diferente. Isso atrapalha muito, mas graças a Deus... Que, infelizmente, hoje em dia, não tem Exatamente. muita santidade, né? Muitas denominações. Então, e quando ele disse que foi um impacto para a família, no começo foi bastante, entendeu? Mas hoje eu vejo que eles respeitam. Tanto que a gente tem o pastor, meu irmão é pastor. Isso, interessante pastor essa parte, Giovano, Carmen. E vai na nossa igreja, muito amigo do pastor Kleber. Uhum. Um abraço para eles aí que tá. Pastor Adriano também. Pastor Adriano, Giovano. Então, eles respeitam. Eles veem como que a gente vive. Sim. Entendeu? No começo foi, mas depois também é tudo. E hoje é amigos, né? Somos amigos e tal. E por que a irmã fez a surpresa pra eles na hora lá? Falou só pro meu pai. Do que desse batismo? Eu não falei pra ninguém, porque o batismo foi no domingo. Isso. E eu pedi a Deus que falasse comigo, né? E no sábado eu orei bastante e Deus tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração. No sábado eu falei, agora... Minha mãe também, mesmo sendo da denominação, né? Minha mãe me falou algo que me marcou. Ela falou, seu lugar é com seu marido. Interessante. Entendeu? Eu nunca vou esquecer isso. Ela falou, você não aceitando agora, o Gilberto indo lá, mas minha mãe falou, você está errada. O seu lugar é com seu marido. E ela nem era da mensagem. Não, ela é da denominação. Um beijo para minha mãe, né? Que eu vou depois também compartilhar com ela, para ela assistir, né? Ela gosta muito da Meliana, conversa bastante com o pastor Kleber, né? O pastor Kleber sempre ora por ela, né? Então isso marcou também, entendeu? Essa palavra que eu creio que foi Deus que colocou na boca da minha mãe também. Daí no sábado eu decidi, mas eu falei, não vou falar nada. Sabe que lá não vou dar o braço a torcer? Entendeu? Daí... Mas em questão assim de família, amizade, acontece muito de o pessoal se afastar, né? Se afastar e tal, nossa, eles estão entrando num rumo e nós estamos em outro. Aconteceu alguma coisa ou foi tranquilo, aceitação de... Só no comecinho, né? No começo, né? No começo, ainda porque eu tava naquele primeiro amor, sabe? Aquela coisa, vai, é isso, é aquilo, vai, todo mundo... Deus, é Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente, querer entrar na mente das pessoas, aquela coisa, né? Aí depois Deus vai trabalhando. Não que a gente esfrie. Quando eu falei primeiro amor, não que a gente esfrie. Não, é uma paixão, né? A paixão é a ausência da razão. O que me faz? Eu tomo essa decisão, você precisa fazer a mesma coisa. Então, desse jeito. Então, depois a pessoa fica mais sábia, né? Assim, né? Vai tomando consciência, né? Sim, aí você vai vendo, né? Vai querendo, mostrando para ela e vai amando ela. Sim. Aí as coisas vão acontecendo. Hoje a minha família carnal, né? Ela é bastante, eles são bastante cuidadosos para comigo, né? Bastante. Então eles me veem e eles não criticam, mas eles acreditam até que é correto. Eles não conseguem vir. Eles não conseguem entender, mas eles acreditam. Isso é muito importante. O respeito ele faz isso, ele proporciona isso. Mesmo você tendo uma ideia diferente de mim, se você me respeita, é o que importa. Respeitarmos uns aos outros. E o respeito faz o quê? Aquela pessoa ter sensibilidade de pensar também. A pensar na sua decisão. Vamos analisar. Será que ele está sendo um doido, varrido mesmo? Vamos ver os pontos. E isso é muito importante mesmo. Então, e eles respeitam bastante, né? Porque hoje a gente tenta, na medida do possível, fazendo da melhor forma, viver a mensagem. E não somente falar, que muitas vezes fica cansativo para eles. Entendeu? Mas é uma família querida, abençoada, entendeu? Dos dois lados, tanto na minha como na dele, entendeu? Sim. Que Deus abençoe e que um dia alcance essa com verdade certeza, que alcançou com a gente. certeza. A mensagem, ela alcançará a cada um. Eu queria saber sobre essa questão. O senhor era diácono lá, saiu, e quando o senhor chegou na igreja... Você já foi para a igreja do pastor Kleber ou foi para outra igreja? Eu fiquei aqui em Suzano, né? Frequentando. Depois de algum tempinho, uns meses, aí eu fui diretor de... Primeiro, líder de cântico, né? Primeiro.
Ah, então você já foi direto para a igreja do pastor Isso. aqui em Suzano. Direto para a igreja de Suzano. Aí o pastor já me convidou, perguntou se eu sabia cantar. Falei, não sei, mas vamos fazer um teste. E graças a Deus, né, eu comecei e ajudei, e estou até hoje ajudando, né, para a glória de Deus, para o reino de Deus, né, isso é importante. E estou aqui hoje, sou, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, diácono, né, e tem bastante líder de cântico agora. Tem. Verdade. O Matheus é um deles aí. O Matheus, né? Então, aí, né, irmão? Pega umas dicas com E ele. aí, esse tempo todo foi quantos anos, irmão? Desde o começo até hoje? 18 anos, mais ou menos? Isso, mais ou menos 18 anos. E a profissão do irmão é Eu sou promotor de vendas. promotor de venda e um dos melhores, né? Não, a gente procura. Não, peraí. Há quanto tempo o senhor é? De promotor de venda, É. eu tenho 25 anos. Então é o melhor. 25 anos não. Ganhou vários prêmios. Eu ganhei bastante. Olha só. Eu ganhei bastante. Mas é porque a gente procura fazer as coisas com zelo, né? E responsabilidade. Isso é importante, né? A irmã Silvana é professora também. Mas o melhor prêmio que ele ganhou foi o presente de Deus, que foi o transplante, né? Ah, Que é sim. isso que... Mas né? teve alguma coisa relacionada com a empresa? A empresa te ajudou nessa questão? Ah, sim. A empresa, graças a Deus, né? A empresa que eu trabalho é uma empresa comprometida à família, né? Também. Eles prezam muito isso aí. O que precisar de ajuda, eles estão ali para ajudar. Né? Isso é Deus, né? Deus que movimenta tudo isso. Eu procuro, nesses tempos, enxergar. E Deus me fez compreender isso, que tudo é Ele. Amém. A gente entrou num assunto muito bom aqui, que nós presenciou, né? Não totalmente, mas a questão do que o senhor passou, né? O senhor fez uma cirurgia, né? O senhor teve uns problemas. O senhor poderia falar mais para nós como é que foi? No começo, como aconteceu, essas coisas tudo. No início, né? De tudo foi alguns distúrbios do fígado. E eu procurei médicos, né? Isso foi no ano de Foi de 2019. dezembro de 2019. Isso. Aí procurei o médico, né? Lógico, rapidamente eles já fizeram os exames e naquele dia já me internaram para fazer novos exames. Daí eles pediram para que a gente procurasse um médico, um especialista. E depois de 3, 4 dias que eu fiquei internado, nós fomos procurar um especialista. E o especialista que Deus colocou no meio de tudo isso, ela, inclusive foi uma médica, ela constatou que precisava de um transplante, né? Porque No começo, irmã Silvana, quando o médico falou isso, a irmã, o que a irmã achou, assim? Então, como ele disse, em dezembro começou todo Sim. o distúrbio, né? Daí veio várias consequências em relação ao fígado não estar trabalhando, né? Daí nós procuramos, pagamos médicos particulares para tentar resolver muitos exames, né? Até que certo dia Deus colocou, não me lembro muito bem nem como foi, essa doutora que eu marquei uma consulta com ela e ela fez essa consulta online. Estava na pandemia, então não tinha o presencial. Daí ela pediu vários exames, né, amor? Sim. Até que um dia a gente estava sentado conversando com ela, né, no celular assim, e ela conversando com a gente, ela falou: então, seu Gilberto, o senhor foi para a fila do transplante. Daí naquele dia o mundo desabou, né? Porque fila do transplante. Daí a gente foi lá na internet, né? Pesquisar lá, fila de transplante, entrevistas e pessoas que estavam há anos na fila de transplante. Daí a gente entrou em oração, né, amor? Se você me permite falar, se os irmãos permitem, como foi, né? Daí a gente falou, mas como? Daí a médica falou, de primeiro momento, vai para o seu convênio. Só que para o convênio a burocracia era muito grande. É um transplante.
e particular sem condições. Até que ela falou assim, mas eu vou colocar vocês pelo SUS. Olha só. Daí a gente falou, mas como assim? Ela falou, é tudo pelo SUS, vocês vão entrar na lista. Daí o Gilberto pode falar um pouco de como que foi. Ele fazia exame, né, amor? Sim. Daí a gente nem vai dar o nome científico, a gente pode até errar aqui, né? Daí ele subia no exame, quanto mais ruim dava os resultados, mais ele subia na lista. E quanto melhor davam os resultados, ele descia na lista. Nossa, então a gente ficava com aquilo. E a gente ora para estar bem e descer na lista, mas daí continua com o fígado ainda problemático. Ou a gente ora para dar ruim, pra ficar ruim e subir na lista. A gente colocou na mão de Deus, né, amor? Nessa época ela não tem nenhuma hipótese de o fígado dele não melhorar. Não. Ele tinha feito um exame à frente, sem condições. Então, ela disse que esse fígado já estava praticamente descartado. Precisava de um novo fígado. Daí né? conta, amor, que ele subia na lista. Então, aí tem essa parte de subir, né? O senhor meio que já entrou num nível de prioridade. Isso. Aí você vai subindo conforme os seus exames. Os resultados. O resultado fica ruim. Se o resultado ficar ruim, aí você sobe. Né? Aí você fica imaginando. Mas então aí eu quero que o fígado comece a funcionar. Mas aí eu vou caindo. Mas aí eu caio na fila de transplante. Aí vai demorando mais o transplante. Né? E nisso, em casa também, se o Vitor permitir, se o irmão permitir, daí já começou um trabalho em casa dos meninos, né, com aquele cuidado com o pai, né, antes do transplante, né. Que o Vitor ajudou bastante, né. Ele até mesmo comentou com a gente, teve uma experiência muito boa e soube aproveitar bastante, né. Assim, com meu pai, foi uma mudança de vida muito rápida. Questão de meses, o meu pai estava precisando de um fígado novo. Isso foi um choque muito grande, porque a gente sabe que para precisar de um transplante, então o fígado dele estava muito ruim. Eu até lembro que estava conversando sobre essa fila de transplante. No começo, meu pai estava em 100º. Passou questão de 2 meses, meu pai veio para 12º. Ou seja, meu pai estava precisando muito de um fígado. Aí começou os primeiros sintomas, quando o fígado está ruim. Que meu pai começou a ficar fraco, amarelo. Isso. Muito amarelo meu pai ficou. Com os olhos amarelos, que é a cirrose hepática. Começou a dar encefalopatia, que é o esquecimento de coisas simples. Uma senha do celular, CPF, meu pai já não lembrava. Aí isso ficou dependendo... Sim. Eu sabia, mas só que eu não conseguia digitar. E dava esse esquecimento, né? Sim, meu pai começava a falar o começo do CPF dele, aí o final ele esquecia. Aí nós perguntava pra ele, ele falava, mas eu tô fazendo certo. Aí a gente viu que não tava fazendo. Aí isso foi uma mudança muito rápida. Aí começou o cuidado do meu pai em casa. Porque a gente ficava com medo de deixar ele sozinho. Ele ir pra algum lugar, esquecer onde tá. Aí quando ele parou de dirigir, aí ele não tava mais dirigindo, ele não ficava mais... já tinha se afastado do trabalho, não ficava sozinho mais em casa. E isso foi uma mudança muito grande, porque assim, minha mãe, professora, época de pandemia, nós naquele medo, porque o médico falou que meu pai, eles tinham uma pessoa quando tem cirrose hepática, precisando de um transplante, a imunidade é muito baixa. E em época de pandemia a gente ficava, meu Deus, se meu pai pegar esse vírus, o que acontece? Aí pronto, aí a mãe dando aula em casa. O Guilherme tinha acabado de arrumar um emprego recentemente, e eu não estava empregado ainda nessa época. Aí eu fiquei responsável por cuidar do meu pai nessa fase, que foi que precisava sempre de alguém ali. Aí foi nisso até... Foi uma mudança muito grande na minha vida também. Porque aí a gente vê a importância de um filho na vida de um pai. Porque a gente vê pessoas falando que cuida do pai, o trabalho que tem com o pai, mas a gente não sabe quando está na pele. E quando vê com nós, acontece conosco, a gente vê
o cuidado que nós temos que ter pelo pai. Então foi ali que eu segurei a barra. Às vezes eu falava pro meu pai, depois que ele melhorou, às vezes queria chorar, mas segurava a barra para manter forte na frente dele, porque mexe com o emocional da gente também. Porque questão de meses, seu pai estava ali trabalhando, lutando, tomando conta da casa. Aí do nada, pronto, ele depende de nós. Aí foi uma mudança muito grande na minha vida, que agora ele pode contar, minha mãe pode contar ele, como foi esse trajeto, porque no dia que recebeu a notícia que deu certo o transplante, foi de madrugada. Aí eles podem contar porque essa parte é melhor. Aí quando foi numa madrugada de domingo para segunda, Depois do culto. Depois do depois do culto. Aleluia. Isso até me emociona, né? E vale ressaltar que neste culto o pastor Kleber orou e ele falou: eu creio que ainda em breve. O pastor Kleber falou de uma maneira que ele falou assim: eu creio que muito em breve o irmão vai receber a notícia do transplante. Graças a Deus. Então, graças a Deus. Aí. Isso aí é bastante. Emotivo, né, irmão? É uma Emotivo. coisa que... Eu pensei que eu não ia chorar, mas não dá. Eu tinha certeza de chorar, porque é uma coisa que mexe mesmo, É. principalmente com a família. Realmente foi quando minha esposa lembrou bem, ele disse que em breve eu ia receber uma notícia. É só aí. Na madrugada, de domingo para segunda. O telefone toca. Eram umas 5 horas, 5 e pouca da madrugada, da manhã. E tocava. Mas eu não fui atender. Porque de madrugada, não, deixa eu tocar. Uhum. E tocando. Quem vai ligar de madrugada, né? Quem vai ligar? Mas Deus liga, né? Amém. E realmente, e ele insistindo, né? Nesse telefonema. Eu estou falando desse detalhe que insistindo e eu... é melhor eu atender para o telefone parar de tocar, né? Aí eu já desligo. Aí eu já atendo o telefone, aí eu... Moço, bom dia. Bom dia. Eu falo com Gilberto Henrique, né? Sim, aqui é do Adriano do Hospital Lefort. Lembra teu nome da pessoa. Lembro. Aqui é o Adriano do Hospital Lefort. Nós recebemos eles chamam de oferta. Uma oferta de um transplante de fígado, de um fígado compatível. O senhor aceita? Falei, é claro. E quando? Então o senhor esteja aqui daqui 2 horas. Meu Deus. 2 horas. 2 horas. De Suzano, né, para São Paulo, né, no centro, lá na Isso foi mais ou menos Liberdade. que mês, mais ou menos, Gilberto? Julho De 2020. 2020. 20 de julho de 2020. Nem em plena pandemia. Então, ele ficou 3 meses na fila de transplante. Tanto que quando chegamos lá, que os médicos, algumas pessoas perguntavam, quanto tempo o senhor ficou na fila de transplante? Ele falava 3 meses. 3 meses? Porque é um tempo muito curto para ser atendido. Porque a fila do SUS é muito alta. Então, é muito curto o tempo, né? Então, Deus tirou lá de baixo e colocou lá em cima, né? Daí ele continua contando, ele vai contar como que foi a ida até lá, né? Porque tinha um horário para chegar lá. Ele tinha que estar lá até 8 horas. A pessoa ligou e deu 2 horas por mim. Para chegar lá na Liberdade. De manhã, Sim. trânsito, tráfego, um tráfego muito grande de manhã. Horário de pico. Né? Horário de pico. Daí ele foi atrás, ele vai contar do meu sobrinho, né? Que nos ajudou muito. Ah, sim. Então, eu não sabia para que ligar. Aí já veio na minha mente o meu sobrinho. Que meu sobrinho, ele é um rapaz muito atencioso nessa parte. E eu liguei para ele, depois quase 6 da manhã, né, tentando ligar para ele, aí ele atende.
Olha, eu preciso ir para o hospital fazer transplante. Estou aí daqui 10, 15 minutos. E realmente do centro de Suzano até a minha casa, dá mais ou menos uns 20 minutos. Ele chegou em 10. Ele nem Ali foi uma corrida pela vida, né? ele correu, eu falei, já tô aí. Né? Então, isso, tudo Deus trabalhando, eu creio em tudo isso, né? Esse detalhe, eu trabalho nesse detalhe, colocando pessoas, né? No meio. E vale ressaltar, né? Até chegar a esse ponto, os irmãos se comportando, né, em oração, a família em oração também, a gente naquela expectativa, né? A igreja já estava ciente, né? Tava numa fila e nós sabe, né? Sistema do Isso. SUS, Principalmente todos os cultos. Aham. Todos os cultos. O pastor orava. Isso ele não deixou. Foi, eu lembro que teve até uma semana, né? Uma semana de inteira a oração gente passou. Depois Foi? que a gente recebeu a notícia, Aham. nós vamos chegar lá, que teve a rejeição, Ah, sim. entendeu? Então, Vamos por parte. voltando, ele pegou, o senhor foi lá, conseguiu receber a ligação, né, do transplante e foi para a corrida da vida de Suzano para Liberdade. Dá o quê? Uns 55 km, né? Nossa, e pegando marginal, Ayrton Senna. E foi assim, Deus Certinho. preparando, certo? Abriu o Chegamos trânsito. lá, quase. Tá chegando. E eles ligando. Nossa. E foi- daqui a pouco estamos aí. Porque eles já estavam na preparação, né? Do órgão, do fígado, porque não pode demorar muito, né? Existe um tempo, né? Para que o fígado, o órgão, seja retirado de um corpo para colocar em outro corpo. Quando o irmão chegou no hospital, eles fizeram uma entrevista ou já entrou no quarto? Como que foi? Eu já fui dentro de um quarto e ele já pedindo para mim já me higienizar, tomar banho rapidamente, e já foi médicos, né, e enfermeiros, já durante o trajeto até a sala de cirurgia, conversando, né, não perdendo tempo, vamos dizer, e conversando, olha, eu sou anestesista, eu vou fazer isso, aqui é um médico e tal, e me acompanhando até a sala. É que eu não sei como é que funciona muito bem, né? Tipo assim, apareceu um rim para Um fígado, né? um fígado pro senhor. Aí ele já estava reservado ou tinha saído de uma cirurgia já para ir para uma pessoa? O fígado, ele assim, essa parte, né, dolorosa, né? O Uhum. fígado tem que vir de outra pessoa, Direto já, né? direto. É uma doação. São pessoas que doam, né? Uhum. Os órgãos. Ele tem que receber, ele Tem que ser compatível, É, né? O compatível. sangue também é compatível. tem que ser tudo compatível. E você recebe esse órgão, ele retira de uma pessoa e ele tem, eu creio, ele diz em 12 horas. Ah, então tá explicado Então, tem que ser porque. A correria Aham. ali, né? Né? O que nós sabemos, Então já sai de uma pessoa e já vai para não, outra. a única coisa que nós sabemos, né? Eu acho que não é permitido, lógico, a lei não, que foi alguém que sofreu um acidente na noite de domingo, entendeu? E ele era compatível, fizeram a doação dos órgãos dele, a gente ficou sabendo que os familiares, né? Fizeram a doação de todos os órgãos. Mas você não tem informação nenhuma sobre essa nenhum. pessoa. Eles não passam, né? Não sei de nada, entendeu? Só Uhum. sei que era um moço, só isso. Da onde é, que Deus Idade, abençoe essa família. nada, né? Ainda não. Antes de fazer a pergunta para a irmã, eu quero chamar vocês que estão assistindo a gente para ouvir o hino dos nossos músicos que irão cantar agora. De procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida.
sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Se ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Muito bom os músicos que cantou o hino. Vocês estão de parabéns, viu? E lembrando, você que está assistindo a gente, compartilhe aí, comente também no chat do YouTube. E eu gostaria de perguntar, irmã Silvana, eles falaram o tempo da operação para a irmã? A irmã ficou apreensiva na hora da operação? Como que a irmã Então, ficou? como o Gilberto falou, quando chegou lá no hospital, Deus preparou toda a equipe, né? E eu fui fazer a papelada, né, de internação, e eles sumiram com o Gilberto. Entendeu? Eu não tive mais contato com ele. Depois eles voltaram e falaram que me levaram, daí eu vi o Gilberto já na cama, né, na maca, e eu fui até a porta, aquela porta de vidro do centro cirúrgico, né? Eram 10 para as 10 da manhã, e eles falaram, a senhora espera lá embaixo na recepção. 10 para as 10, lá eu fiquei, o meu sobrinho veio embora, que ele tinha que trabalhar. Um abraço, Cleiton, né, se você estiver assistindo, né? É o sobrinho, vamos assim dizer, né, que ajuda bastante o Gilberto. Tanto que quando ele fala do Cleiton, ele chora. Não sei porquê, né? Então, mas daí eu fiquei na recepção, já mandando as mensagens, né? Para quem perguntava, né? Teve até algum momento que eu desliguei o celular, né? E lá eu fiquei das 10 para as 10 da manhã. E eu perguntava toda hora quando foi 10 para as 8 da noite. Quase 12 horas, né? Umas 9 horas, 8 horas. Nossa. Pô, Não, das 10 às 8? É. Foram as 10 horas de Daí, cirurgia, então, né? Daí eles falaram, acompanhante de Gilberto Henrique, pode subir, né? E daí eu subi, e o médico só falou para mim que tinha dado tudo certo. Isso. Tinha dado tudo certo, daí eu fui até a UTI, ele estava lá, se depois tiver a foto, eu acho que depois vai passar a foto, né? Tudo entubado, mas estava dando tudo certo. Graças a Deus. Isso foi na segunda-feira. Daí, depois ele vai voltar a contar. Daí transcorreu. Segunda na UTI. Daí que ele continuou na terça na UTI. Estava dando tudo certo. Até então, né? Graças a Deus. Mas daí vem a hora
que você não espera. Né? Tá tudo certo, daí vê a palavra que você não espera, a notícia que você não espera, né? Que ele pode contar um pouco, né? Vou passar para ele. Tenho uma curiosidade para perguntar pro irmão. Essa questão de transplante, né? Como vocês falaram, eu tava saindo de uma pessoa, indo pro senhor e tal, vocês estão casando com a pessoa. Qual que é a sensação de ter um órgão que não é seu? Qual foi a primeira sensação de quando você acordou e tal da cirurgia? É uma sensação de mais responsabilidade. É uma sensação de cuidado. Agora eu estou cuidando de um órgão que veio de outra pessoa para me cuidar, para me viver mais um pouco. Então foi algo dado, uma sobrevida, para que eu pudesse caminhar mais um pouco. Uma sensação gratificante, mas ao mesmo tempo uma sensação de você tem mais uma chance, use isso com... E agradecendo, né? Agradecido à família, né? Do doador. Então, sei que algum dia, sabe lá Deus, né? Se o Deus permitir que eu vá conhecer, né? Mas que Deus abençoe a família muito. E tem tudo uma adaptação, né? Você recebeu esse órgão e como é que foi? Vários exames, como é que foi essa parte? Depois de um tempo, né? Alguns dias no hospital, como a minha esposa já adiantou algo, vem a parte veio, infelizmente, rejeição. Depois de quanto tempo da operação, irmão, mais ou menos? Creio que foi uma semana, 10 dias. Ah, tá. Tem um período. Tem 4 um período dias. para ver se vai aceitar. Isso. Aí deu. Tinha que tomar algum remédio específico, alguma coisa assim? Tem vários remédios. Com certeza, né? Nossa, vários remédios, né, específicos. Inclusive tem remédios que eu tenho que tomar pelo resto da vida para não provocar rejeição por causa da imunidade. Sempre tem que ser controlada. A imunidade não pode ser alta, nem muito baixa. Aí o senhor teve a notícia. Estava dando rejeição. Isso. Depois de 10 dias ali. Aí ela disse que 4 dias? Aí ela disse que eu estava indo para a fila de retransplante. Nossa. Aí foi nesta hora. Mas não aconteceu isso. Não? Aí foi a hora que a igreja entrou em oração. Amém. Aí foi a hora que eu não sei desse acontecimento, porque depois eu perdi um pouco o sentido. Sim. Então eu não sei contar essa parte. Eu gostaria que o Vitor, a minha esposa, falasse alguma coisa. Contar essa parte aí que quando meu pai teve a rejeição, né? Foi como se todo aquele processo tivesse voltado. Meu pai nos 3 primeiros dias, eu consegui ver ele uma vez. Ele estava bem, já tinha melhorado a cor dele, não estava mais amarelo, estava melhor. Eu falei, deu certo, graças a Deus. Mas no 4º dia, eu lembro que eu fui ver ele, por causa do coronavírus, o horário de visita era reduzido. Era só 2 horas no dia. Sim, porque na UTI só podia entrar 2 horas lá. Então o horário de visita era das 10 a meio-dia. Aí eu cheguei 12:05 lá, por causa do trânsito, do trem. Eu não consegui ver ele. Aí eu vi a médica. Eu conheci a médica. Eu falei, eu vim ver meu pai, ninguém veio ver ele, eu posso subir? Aí quando eu subi na UTI, sem ser área de visita. Mas foi um choque pra mim, porque eu nunca tinha entrado na UTI. E a sala do meu pai era lá no final, que eu lembro. Na última, uma salinha bem isolada, por causa da... E você vê que era um monte de pessoas debilitadas. Você vê várias pessoas debilitadas ali. Aí quando eu vi meu pai, eu já vi meu pai em outro estado como eu deixei ele. Porque assim, quando uma pessoa tá na UTI,
dependendo só de médicos, a gente não recebe notícia deles atualização. Por exemplo, a gente saía do hospital, a gente só iria receber notícia do meu pai depois no outro dia que eu ia fazer a visita para ele. Então, quando você sai do hospital, acaba o horário da visita, você sai com aquela imagem de seu pai tá bem. Aí quando teve a rejeição, eu fui ver meu pai diferente da outra vez. Aí foi quando eu não fiquei em choque. Não sabia da rejeição, eu soube lá. Não sabia. Aí eu vi meu pai diferente. Aí a médica falou que teve rejeição, que teve que voltar para a fila do retransplante. Aí meu pai começou a ter de novo um esquecimento. Meu pai conversava menos. Tinha vez que a gente ia visitar meu pai, passava lá a hora de visita, meu pai não conversava nada com nós. Eu falava uma palavra. Porque, de novo, voltou. Mas aí voltou pior. Nessa época da rejeição, ele emagreceu. Emagreceu. Eu lembro, assim, meu pai, quando ele recebeu o notícia do transplante, ele foi bem gordinho, né? Porque não tinha trocado o transplante dele. Mas depois da rejeição, o meu pai teve uma decadência muito rápida. Teve uma decadência muito rápida. Ou seja, ele perdeu, voltou, ficou amarelo. Tá a cor dessa mesa aqui. Ele ficou literalmente dessa cor. Ele emagreceu muito, mais de 20 quilos. Não comia porque não tinha vontade de comer, não tinha os próprios sentidos, né? Então foi ali que eu comecei a cuidar do meu pai, dando comida na boca dele, levava ele para passear dentro do quarto, um quartinho pequenininho, que ele só falava que queria tomar sol. Eu colocava ele no sol, voltava para a cama. Colocava pro sol, voltava para a cama. Era basicamente isso a visita toda. Mas eu falei pro meu pai, eu ia todo dia ver ele, porque uma pessoa quando está debilitada, eu acredito que quando meu pai estava lá, ele queria uma visita todos os dias, né? Mesmo que fosse só 2 horas por dia, uma pessoa que está doente, ela quer ver alguém conhecida, porque você fica ali à mercê de enfermeiro, médico, mas não são conhecidos, que não tem o mesmo cuidado que a família. Aí, eu revezava com a minha mãe, basicamente, eu e minha mãe fazia esse revezamento. Sim, o hospital era ali na Liberdade, o Hospital Lefort. Quando descia da estação de trem, era questão de 10 minutos andando. Ou até menos, dependendo. E todo dia eu ia lá. Todo dia. A médica até, as meninas lá da recepção já até sabiam o nome, porque eu ia lá todo dia. E eu fiquei... Foi uma mudança muito rápida também, porque eu nunca tive uma responsabilidade tão grande na minha vida. Porque assim... tomar conta de alguém doente não é tomar conta de si mesmo, é você cuidar de outra pessoa. Então, muitas vezes que eu ia lá no hospital, chegava médicos assim, me davam um monte de papelada para assinar. Eu não sabia que estava assinando. Já era de maior e eu era o único que estava responsável por ele ali, porque não tinha ninguém da família. Então, eu assinava, mas com aquele medo, meu Deus, não sei o que está dando. Porque a gente fica à mercê do médico também, porque a gente confia no médico. Porque eu não vou recusar algo que eu sei que está fazendo bem para ele. Então eu ficava ali apreensivo. Às vezes teve vezes que meu pai, às vezes, como pode dizer, rejeitava a comida assim, voltava para fora, e você ali ajudando ele. Foi uma mudança muito grande na minha vida que, nessa fase da minha vida, eu já pensava em cuidar do meu pai. Nada. Nessa fase, né, se me permite falar, porque o Gilberto estava ali internado, ele não sabe muito bem o que estava acontecendo, foi quando aí teve a rejeição, aí o Deus de milagre entrou em ação. Amém. Entendeu? Daí o pastor Kleber convocou a igreja Ficou todo dia, uma semana em de oração com esse objetivo, não tinha Oração e outro jejum, objetivo, não tinha outro objetivo. Daí, conversando com a doutora, né, que eu ia lá também, quando o Vitor ia, porque nós revezamos. Eu, o Vitor, minha cunhada, Célia e o meu sobrinho Cleito. Entendeu? Porque a gente não revezou com mais pessoas, porque os próprios médicos falaram que não era, por causa do vírus. Então, era muito perigoso ficar revezando tanto com outras pessoas. Daí a doutora falou, quando nós entramos em oração, o Gilberto estava lá ainda. Daí teve certo dia que eu cheguei lá e ele falou, eu não quero mais viver. Não foi? Porque ele soube que estava... Daí, nesse dia, eu liguei para quem?
Eu vou ligar pro meu pastor, Sim. entendeu? Sim. Vou ligar pro pastor Kleber, porque eu tô precisando e ele está precisando. Daí no outro dia a gente foi lá. Eu falei, o senhor sobe hoje. Eu não vou subir. Pastor. Pastor Kleber. Eu lembro também, nesse dia aí, eu fui com o pastor Kleber também, subiu eu e o pastor Kleber nesse dia. Aí eu e o pastor Kleber lá em cima, a gente reanimou meu pai. Porque meu pai começou a ficar assim, pastor Kleber, eu não quero mais. Sinto que eu não consigo. Mas aí o pastor Kleber reanimou, não, mas tem uma igreja orando por você. Aí meu pai lá até se emocionou na hora. Falou, nossa, uma igreja. A igreja toda, pastor, a igreja toda. Aí meu pai começou, eu lembro, tem até um vídeo gravado aqui, ele conversando com o irmão Zé no telefone. Aí o irmão Zé falou, e aí, irmão Gilberto, tá dormindo aí? Aí meu pai falou assim, não consigo dormir não, tem muito anjo aqui, não deixa eu dormir. Os anjos fazem muito barulho, eu já falei pra eles, mas eles estão aqui, um monte de anjo e não deixa eu dormir. Aí eu tenho até o vídeo, eu posso mostrar pra vocês depois, que isso tá marcado na minha mente, eu gravei, e isso ajudou muito o pastor Kleber ali, nesse momento, porque toda vez que nós íamos lá, o pastor fazia uma oração, a gente lia a Bíblia e cantava um hino. Toda vez que o pastor Kleber ia. E nessa semana, o irmão estava do outro lado, né? A igreja estava do outro lado orando por irmão. Eu participei, né, irmão Gilberto, dessa oração, desse jejum. A gente conhece o irmão faz tempo já, né? Então, foi gratificante eu participar em prol do irmão. Eu não conseguia ir, né? Mas nessa semana eu me dediquei, porque o irmão já foi evangelista, diácono, líder de cântico. O irmão foi usado por Deus e é usado até hoje. E esse acontecimento, Deus usou o irmão. Parece que nessa semana, um monte de irmãos vai contar. Cresceu um sentimento de oração, irmão. Um sentimento de oração. Tem pessoas que não conseguiam jejuar. Teve gente que jejuou, né? Então isso aí foi muito assim, foi um sentimento assim, vamos orar que Deus vai mover. E aconteceu isso, né, irmão? Isso foi quando eu soube, né? Depois passou que tem uma igreja orando, né? Aí a responsabilidade de acontecer um milagre cresce. Então tem que acontecer um milagre. Porque se uma igreja está orando, então eu tenho que acreditar e tem que acontecer um milagre. E querer viver. Porque quando eu disse que a minha esposa, que não queria mais, por causa das dores, da rejeição, aquele sofrimento, eu não tinha apetite, não comia nada, não tinha vontade. Então veio esse momento, mas graças a Deus só foi um momento. E Deus entrou em cena, né? Depois de quanto tempo, mais ou menos, depois desse acontecimento, o irmão começou a melhorar? Como foi assim? Foi aos poucos, né? Foi gradativo, assim. Não, foi assim, depois de uns dias, aí já aconteceu, a médica entrou, disse que já estava tudo bem. Ela não desistiu também, entendeu? Ela disse que não ia desistir, entendeu? Deus é impressionante, irmãos. Deus colocou essa médica, ela chama doutora Regina, na nossas vidas. Compartilha para ela também. Eu não sei, a semana passada ela ligou, eu não entendi muito bem. Ela falou, senhor Gilberto, o senhor é evangélico? Daí eu falei assim, mas por quê? Ela tá perguntando ele. Eu falei, mas por que, doutora? Ela me ligou, né? É que eu tô tratando de um moço evangélico aqui também. E essa semana a gente tem consulta dela, eu vou perguntar o que aconteceu na conversa. Porque Deus colocou ela, o seu pai, o pastor Kleber, conheceu ela. De uma maneira, entendeu? Deus trabalhou de uma maneira, porque até então, antes, a gente tinha ido atrás de médicos, muitos médicos, andamos por São Paulo, pelo centro todo, ó, e nenhum médico tratou dessa maneira que foi tratado com a doutora Regina.
Sim. Daí ela falou assim, não vamos desistir, nós vamos tratar. Daí entrou medicação, exame, entendeu? Você perguntou, irmão Matheus, quanto tempo levou? Depois foi no sábado, o pastor falou que ia colocar a igreja em oração. Você ainda ficou, né, amor? Um bom tempo internado. Daí ele saiu da UTI, que até então ele estava na UTI, e foi para o quarto, né? Deus trabalhou também, se vocês me permitem, porque não podia ficar ninguém no quarto. Não podia. E eu consegui ficar, eu conseguia dormir lá. Ele conseguia eu acho que é dormir. por causa do corona também, Não né? podia. E tanto que as pessoas perguntavam para mim, outros pacientes, né? Você tá dormindo aqui? Eu falei, eu acho que eles não estão me vendo aqui. Porque lá eu dormia. O Vitor dormia, minha cunhada dormia, o meu sobrinho dormia. E não podia. Lembrando, irmã, a irmã é mãe, professora, e nesse tempo foi um tempo bem... Eu trabalhava lá, levava meu... Foi entendeu? bem desgastante para a irmã, né? Foi desgastante bastante. Mas eu pedi que a Deus renovasse as minhas forças e isso aconteceu. Daí você foi pro quarto, né, amor? Sim. E essa notícia de melhora aí? Como daí foi melhorando, né? A notícia de melhora foi aí quando a doutora... Porque eu tinha que fazer exame todos os dias. Todos os dias. E cada dia, um dia após o outro, os exames iam melhorando. E ela, muitas das vezes, ela ficava mais contente que a gente. Nossa, ela entrava assim numa alegria, olha, seus exames estão muito bons, está bem melhor que ontem. E eu, né, já compartilhava essa alegria. Porque eu acho que pro médico é como se fosse um troféu para ele, né? O paciente melhorou, graças a Deus. E aquilo que a minha esposa disse também, né? Deus colocou. Sim, Deus entrou. Porque é Deus. Deus move as situações, Deus coloca pessoas, né? No meio, Deus coloca a situação, coloca pessoas, e realmente é tudo Deus. E nesse meio acontecimento aí, irmã Silvana, irmão Gilberto, como o Vitor está aqui, teve algo bom que aconteceu com o irmão. Ter contado o emprego também. Foi assim, o meu pai, depois que recebeu alta da UTI, ele ficou alguns dias ainda no quarto, depois recebeu alta e foi para casa. Só que ali em casa, a gente tinha que cuidar dele para andar, fazer exercício. Ele tinha um machucado que não cicatrizava, que nós tínhamos que trocar curativo direto. Ele ainda tinha pedir ajuda para ir no banheiro. Isso depois da operação, que o irmão voltou do hospital. Tudo. Isso já em casa. Ele sentia algumas dores ainda quando eu dormia. Então, muitas vezes, eu colocava meu colchão do lado da cama dele, porque minha mãe tinha que descansar. Então, eu praticamente passava a madrugada acordado, porque ele pedia ajuda para se mover na cama, porque ele estava muito debilitado quando voltou para casa. Tinha vez que ele queria dormir no sofá, porque no sofá ele conseguia achar uma pose melhor para dormir. Aí ali eu revezava também, com a cama no chão, o colchão, para ajudar ele ali no sofá. E essa notícia que o irmão falou é questão de uma semana depois que meu pai conseguia ficar sozinho, fazer as coisas sozinho. Depois de uma semana eu recebi uma proposta de emprego muito rápida mesmo, que eu nem acreditei. Questão de uma entrevista de 2 minutos. 2 minutos uma ligação. E já foram para começar na outra semana. Alguém indicou o irmão? Sim. A amiga da minha mãe, uma professora. Qual o nome dela? A Paula. Ela é a professora que trabalha com a minha mãe. Tem uma filha que trabalha nessa mesma empresa que eu trabalho. Me indicou nessa vaga de emprego e foi coisa instantânea. E o que eu até comentei com o pastor também, comentei com alguns irmãos, assim, nesta empresa, eu vi que foi algo de Deus, porque tudo se encaixou muito rápido e certo. E
posso até falar aqui que ela estava funcionando com o pastor Kleber, a questão do dízimo. Eu basicamente, durante uma semana, cuidando do meu pai, eu não estava dando dízimo. Aí, o meu primeiro salário, eu falei com minha mãe que eu ia dar o salário todo para pagar meu dízimo atrasado. Foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu recebi o aumento. Meu Deus do céu. Aí foi algo que eu tinha uma experiência com Deus ali desde o começo do transplante até nessa empresa, porque eu amadureci muito espiritualmente. Porque você vê Deus trabalhando na sua vida de uma maneira espetacular. E hoje meu pai está aqui, bem, minha mãe só alegria, meu pai melhorando. Às vezes, mesmo cuidado, porque às vezes a gente fica, pai, não pode comer aquilo. A gente fica preocupado, a gente liga para ele. Cuidado a mais, né? Então, Matheus, mas daí ele veio para casa, né? Tudo bem? Não. Uhum. Ele voltou de novo a ficar internado novamente. Sim. Daí foram fazer biópsia novamente. Por quê? Porque ele estava com ascite, que é a barriga d'água. Entendeu? Que então, incha a barriga, ia lá, né, amor? Tirava litros de água. Então, daí da Liberdade até Suzano, quando chegava aqui, já tinha água novamente. Sim. Daí voltava para o hospital. Que a médica falou. Que isso foi bastante tempo? Ele ficou mais 9 dias internado. Daí foi outro sofrimento, muito sofrimento. Esses 9 dias... O que acontecia, basicamente, aí? Então, porque o fígado ainda estava naquela briga, entendeu? De aceitar. Já estava naquela briga de aceitar ou não. Daí oração, porque como a médica disse, o pós-transplante de qualquer um não é. E a gente sempre vê, né, reportagem, a gente foi pesquisar o depois que as pessoas estão tudo bem. Mas o pós é muito difícil. É um caminho. Ele se sente um corpo estranho, né? É um corpo estranho. Então, tudo é muito difícil. Muito difícil, muito estressante. Mas a gente nunca esteve sozinho. Deus primeiramente Deus, depois os irmãos da igreja, as irmãs da igreja. Deus moveu de uma maneira também na nossa família. Na minha vizinha, Deus moveu. Entendeu? Vou compartilhar para ela, né, Beto? A Luzinete. Um beijo, Luzinete. A minha vizinha do lado. Ela não falava de Deus. Entendeu? E hoje eu compartilho com ela a mensagem. Ela não é evangélica. Eu compartilho o que eu ouço. Eu compartilho pregações com ela. Porque Deus moveu através... Deus sabe de tudo, né? Com a doença dele, moveu de uma maneira muito grande. Entendeu? E ela se comoveu, nos ajudou bastante, os irmãos. Então, daí foi melhorando, né, amor? Até chegar hoje, sim. Graças a Deus. Graças a Deus, o propósito de Deus nisso tudo, né? É mover, né? E a gente, assim como o Mombrano disse, que às vezes situações vêm para Deus provar o teu mover, o teu poder. E a gente não quer passar por situações, né, difíceis. Ninguém quer. Mas quando você está, né, nas mãos de Deus, na misericórdia de Deus, aí você começa a entender que você é dependente de Deus. Sim, nossa, é muito impactante. Eu imagino que seja impactante para todo mundo que está assistindo. A experiência, eu gostei muito do que o senhor falou, a experiência com Deus nesse sentido, quando o senhor soube, quando eu estava desanimado e soube que a igreja estava orando e aquilo animou o senhor, a experiência com Deus que o Vitor teve, e eu posso dizer também a experiência com Deus que a igreja teve, como o Matheus disse, foi muito impactante para nós também, se deitar em oração por amor e humildade por um irmão. Eu acredito que não só foi nós, teve outros pastores, né? Seu pai, o pastor conseguiu convocar e tal, aquele pessoal, e eu levei muito isso para mim, irmão. A questão de você se deleitar por um irmão, e até essas pessoas recebem em troca. O Vitor, a recompensa instantânea. Foi lá, vou pagar meus dízimos inteiro. No outro dia já recebeu aumento. Esse pode dizer que teve a recompensa instantânea. Então,
Eu acredito que todos que estão assistindo e passaram e compartilharam isso com o Senhor foram de grande experiência com Deus. Eu acredito que está trabalhando ainda, o Senhor falando esse testemunho, o Senhor falou algumas vezes na igreja, ajuda bastante. Até mesmo alguém que possa estar assistindo, que está numa fila de transplante. Eu tenho uma tia que ela também fez uma cirurgia de transplante de fígado, e eu sei como é que é também passar com uma pessoa transplantada na família, e você ir no hospital, e você ficar dependendo dos seus familiares e ajudar e aquilo. É um momento de união, né, irmã? É um momento que a gente tem que pegar um na mão do outro e falar, vamos todo mundo junto. Eu também já passei por uma situação bem parecida em questão de cuidar do seu pai. Você vê que o quadro vira. O quadro vira e você se vê na posição de você não estar sendo mais cuidado pelo seu pai, mas você que está sendo cuidado pelo seu pai. É o cuidado, né? Porque a gente vê a gente sempre tem o pai ali, o pai vai cuidar de você, o pai que sempre vai te ajudar. Aí você vê o quadro vira, agora ele que precisa de mim pra tudo. Exatamente. E é uma mudança rápida, né? E até amadurece nós. Porque a gente vê que quando a gente vê alguém naquele estado, a gente vê. Quando eu entrei naquela UTI, irmão, eu posso dizer que ali eu vi que nós não somos nada. Ali não tem classe social, ali não tem beleza, ali não tem nada. E eu passei com o pastor Kleber ali, ver uma pessoa, às vezes incrédula, viu o pastor Kleber pedir uma oração. Quão importante é uma oração, porque uma pessoa que está naquele estado e sabe que confia em Deus, acredita na oração, pode mudar o quadro. Amém. E mudou, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus muda o quadro. Deus, ele faz. Deus, ele ouve. Deus é Deus. Amém. É muito. Porque muitas pessoas oraram. Denominação, porque a gente veio de uma denominação, então a gente é bastante conhecido. Sim. E a oração, né, vale muito em seus efeitos, né? Sim. Então, muitas pessoas oraram da nossa igreja, da mensagem, né? De fora, foi né? distribuído nos Então, grupos, foi. né? As pessoas da denominação também, pessoas não crentes também, que a gente encontra hoje, ó. Eu orei por você, eu rezei por você, da maneira deles, a gente só tem a agradecer. Sim. Entendeu? Porque a gente viu lá dentro do hospital, né, amor? A intenção, Pessoas morrerem, Sim. esperando uma fila, esperando. Nós tínhamos a gente fez bastante amizade, né? Um senhor do lado da cama do Gilberto. Ele não chegou ao transplante. Entendeu? Então é Deus, porque todo mundo falava assim, né? Na pandemia vai ser difícil. Nós estamos numa pandemia, vai ser Tinha difícil. pessoas falando isso. Porque era difícil, porque estava no centro da pandemia, foi pico, cortado né? viagens, lembram disso? Não podia Sim. viajar, não podia. Então, os acidentes, graças a Deus, não aconteciam. Entendeu? Então, todo mundo falava, a médica mesmo falou, nós estamos numa pandemia, está tendo pouca oferta de órgãos. Porque, entendeu? Mas, não vamos nem perguntar como, mas Deus sabe todas as coisas. E tem aquele cuidado, né? Quando eu ia no hospital, com medo de ter o vírus, né? Eu posso até falar que quando meu pai recém ficou bem em casa, voltou, eu peguei esse vírus. E aquele medo de passar, o Guilherme também pegou. Nós dois, nesse tempo que nós pegamos esse vírus, a gente não teve contato com meu pai. A gente ficou trancado no quarto, porque sabia, se ele pegasse, o médico chegou e falou assim, ó, se ele pegar, ele morre. E foi um impacto assim, meu Deus. A imunidade do irmão era Sim, baixa. Sim. É baixa. Lá embaixo. Aí, quando eu peguei o meu irmão também, a gente não teve contato com meu pai durante, eu fiquei uns quase 20 dias sem ter nenhum contato com meu pai. Só no quarto. Porque a gente sabia como difícil foi para chegar ali. E Isso. então a gente valoriza, né? Sim. E a gente sente que o irmão tem um sentimento aí, né, bem profundo nisso, né, irmão? Porque passou mesmo, né? Quando se vive, né? Se passa. Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Mas aquilo que eu iniciei e falo e costumo dizer, é Ele, é Deus.
ele move situações. Inesperadas, né? Às vezes eu estou no carro assim, aí eu paro e começo a imaginar, eita, Senhor, como o Senhor trabalha na nossa vida, como o Senhor cuida da gente. Ainda nós não fazemos nada para o Nem Senhor. merecemos às vezes. Né? Eu estou aqui, ó, vocês que estão ouvindo, eu estou aqui, mas é pela misericórdia. E o que eu posso dizer para você que está ouvindo, para vocês do outro lado, creia na oração, peça oração, acredite que Deus vai realizar milagres. Deus muda o quadro. Deus faz milagre. E nesse ano de 2020 a 2021, o irmão foi melhorando. É. É a primeira vez que eu vi o irmão na igreja, já, meu Deus do céu, que coisa preciosa. Eu estou debaixo de oração. Foi bem. Você falou a questão de quando ele apareceu a primeira vez na igreja. Foi bem um sentimento de vitória. O irmão tá aqui. Porque todo mundo sentimento, nós estamos morando aqui, mas. E aí? Cadê a vitória? Quando ele apareceu, a gente tivemos aquela certeza da gratidão com Deus e saber. Eu queria me mostrar para as pessoas, para aqueles que oraram. Exatamente. E o sentimento de falar, olha, eu orei, aconteceu. Olha, eu orei, tá vendo? Essa foi a experiência com Deus que nós tivemos. Alimentou bastante a nossa fé. Eu falo por mim, mas acredito que todos também. Quando as pessoas, muitos me contam, aqueles que oraram por mim, falam assim, olha, graças a Deus, eu orei por você. Aí eu falei, então Deus ouviu a sua oração. Então faça, continue, porque Deus ouve a sua oração. Deus ouve a oração. Amém. Tremendo demais. Nossa, é um testemunho em tanto. É uma experiência que eu acredito que você vai levar para o resto da vida. Eu acredito que cada um tem uma experiência com Deus, mas não é só uma. Eu acredito que Deus vai trabalhando com o tempo, vai te dando experiência, e essa é muito marcante, não só para o Senhor, mas por todos aqui. E eu gostaria muito de agradecer ao Senhor por estar aqui com nós. É um prazer conhecer de mais perto o Senhor, tudo que o Senhor passou, a sua família. Nós temos uma gratidão muito grande e Deus abençoe muito o Senhor e a sua família. Amém. Eu gostaria de falar algumas palavras para finalizar a nossa audiência. Momento de agradecimento a todos, né? Agradecer a igreja de Suzano, ao pastor especial, o pastor Kleber, e sua comissão, né? Que tanto oraram por mim, me ajudou e me ajudam ainda. Isso é gratificante para mim, saber que eu fico muito contente de saber que tem uma igreja orando por mim. Amém. E eu sei que você também, sabe, fica contente também quando alguém fala, tem uma igreja orando por você. Isso é poder de Deus. E eu agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a minha esposa, aqui do meu lado, meu filho Vitor. Agradeço também ao meu filho Guilherme, que está em casa, não pôde vir, porque assistindo a gente. Está assistindo, o motivo de trabalho dele. Ao Gustavo, meu pequenino. Vai tocar aqui. Que vai tocar, né? E então, graças a Deus, eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, amém. E Deus seja louvado e glorificado por tudo. Amém. Pode falar. Não, eu quero agradecer a todos os irmãos, claro, meu pai. É uma vitória ter ele aqui hoje, porque há um ano atrás a gente pensava que ele não estaria aqui conosco, mas Deus mudou o quadro, né? E graças à oração, a oração tem efeito. Quero agradecer a todos que estão ouvindo e nunca perca a fé. Confia na oração, por mais é um processo que orar sem cessar, né? Persistir em oração. Não foi uma oração, não foi um dia, não foi uma hora, mas foi vários dias orando e pedindo a Deus. E isso, aqui está a recompensa. Eu falo também para vocês que têm o seu pai e sua mãe, honra teu pai e tua mãe. Porque eles são únicos. Só tem um pai e uma mãe. E
eles te ajudam desde pequeno, tem te ensinado. E às vezes os nossos filhos são um pouco ingratos às vezes. Mas nunca deixe de dizer um te amo pro seu pai, cuidar dele, ajudar, porque ele precisa de você. Assim como você precisou dele, ele também precisa de você. Então, confia no seu pai e sua mãe, porque são uns amigos que você tem aqui. Quero também agradecer ao pastor Kleber, ele tem me ajudado nesse período aí, muitas vezes ali no hospital. Às vezes ia só eu e o pastor Kleber, a gente conversava, o pastor me animava. Te agradecer ao pastor Kleber, que foi um amigo para minha família, um amigo para mim. Deus te abençoe, pastor Kleber, que Deus te recompense cada dia, sua família e seu ministério. Deus te abençoe. Irmã Silvana, queira fazer um agradecimento. Eu quero agradecer, né, a vocês que convidaram, né, o Gilberto para estar aqui falando, ao pastor Kleber, à igreja, a todos que oraram nesse ano que o Gilberto passou por isso. Agradecer aos meus filhos, que eu fiquei muitas vezes longe. Agradecer muito a minha cunhada, Maria da Penha, que cuidou da minha casa. Sim. Agradecer a minha família dos dois lados, meus vizinhos, que todos entraram da maneira deles, no momento deles em oração, e nos ajudaram muito, cada um fazendo uma coisa, um buscando um remédio, outros levando até São Paulo para tirar sangue, para tirar água naquela época, aos irmãos da igreja que nos ajudaram também levando, a todos. Se for dar nomes assim, a gente pode até ser ingrato, esquecer de alguns. Sim. Mas a todos vocês que estão assistindo, como eu disse no começo, que seja para sua edificação, Amém. né? Que eleve a sua fé e, como eu sempre digo, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amém. Aleluia. Esse é o programa de superação do nosso irmão Gilberto. Eu gostaria que você compartilhasse depois para todos assistirem, amigos. E se você saiu impactado, acredite que existe milagre, existe cura, cura divina, e a gente acredita nisso. E está a prova viva, irmão Gilberto, disso, né? E obrigado por estar assistindo até agora. E compartilhe, curte. Fique agora com os nossos músicos que irão falar. E pode falar um pouquinho. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. É motivo de alegria estar aqui, conversar e saber mais um pouco. Que essa experiência nós possamos carregar nas nossas vidas e ser cada vez melhor, um cristão melhor. E Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Os planos de Deus são maiores.